Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Hoje eu tô aqui com o Felipe Barbosa. Aê! Muito obrigado por me receber, tô super feliz, porque eu já participo lá em casa enquanto lavo a louça, escuto as histórias e vou escuta lavando a louça? Escuto lavando a louça. Eu escutava na academia, faz um tempo que eu não vou na academia, sabe? Tem muita gente que usa na academia. Sim. E pra fazer faxina, várias coisas. E como você quer que eu te chame? Felipe? Felipe mesmo. Felipe mesmo, bora. Lembrando que o Caso Bizarro é um podcast semanal, tem toda segunda e quarta-feira, sendo que segunda é no seu agregador favorito, e às quartas-feiras é sempre no Amazon Music, tá? Então é exclusivo no aplicativo Amazon Music, é de graça, só baixar, sempre episódios temáticos e seguir, tá? Então, se você tiver um aplicativo que dá pra seguir, você segue lá. Se tiver um aplicativo que dá pra dar estrelas, você dá. Se tiver um aplicativo que dá pra você mandar um presente, você manda um presente pro Caso Bizarro. Importante. Né? Importante. É o nosso curta e compartilha do YouTube. Do YouTube. Isso aí. Como é que é? Se inscreve, sinalzinho, tudo isso. Deixa as estrelinhas aí, gente. Deixa as estrelinhas Quantas aí. estrelinhas for possível. E agora a gente vai pros causos, né? Pros casos bizarros. Eu começo aqui com um caso que se chama nictofobia espiritual. O que é nictofobia? O que é nictofobia? Boa pergunta. E tem a resposta, pra minha sorte. Perfeito. Porque eu provavelmente ia inventar. Se não tivesse a resposta que eu inventar, ele ia embora com essa informação e você ia passar o resto da sua vida acreditando que falando, é isso. Sei lá, eu falo, medo de nitrogênio. Aí alguém um dia fala alguma coisa de nitrogênio, você ia falar, mas sabia que medo de nitrogênio é nictofobia? A pessoa ia pesquisar e ia falar, não é. E eu sou do tipo que acredita em tudo que me contam. Eu também. Eu acredito em tudo que me contam. Situação nada a ver, mas até mês passado, 2 meses atrás, eu sofri um acidente, caí e quebrei o cóccix. Nossa. Já tinham me falado quando eu era criança que quem quebra o cóccix não anda mais. Nossa. Isso é uma mentira, mas me falaram. E eu acreditava fielmente nisso. E quando eu descobri que quebrei o cóccix, eu pensei, pronto, eu não ando mais. Você não vai conseguir mais. Só que eu tava andando. Meu Deus. Só que na minha cabeça eu ia andar mais. Não ia andar mais. Então, assim... Nossa, não, a gente acredita Pessoas que me conhecem, não contem mentiras pra mim. Eu acreditarei e as levarei para a vida. Você deu uma dica aí pros inimigos, né? É verdade, né? Corta isso aí. Ai. Bom, nicotofobia é medo do escuro. Eu não conhecia, mas está aqui a resposta. Então vamos lá. Oi, Mabê e Felipe, tudo bem com vocês? Eu sou Ana, tenho 37 anos e sou de São Paulo. Oi, Ana, eu também tenho 37 anos. Também tô em São Paulo. A história que eu vou contar aconteceu entre 2017 e 2018, então é recente. Né? Os casos, quando é dos anos 80, dos anos 90, a gente fica meio assim, mas 2017 o bicho pegou. Já morava nesse apartamento há quase 4 anos. 3 anos sozinha, sem pets. E eu precisava me mudar, pois já estava muito caro. Enquanto eu realizava a famigerada busca por outros apartamentos, começaram a acontecer alguns casos estranhos em casa. Ixi. Na verdade, não eram vários casos, era sempre a mesma coisa. Todos os dias, por semanas ou até meses. Gente, ela tá crescendo o desespero aqui. Não lembro exatamente como e quando foi o primeiro acontecimento. Só sei que aconteciam todos os dias que eu ia dormir. Claro, com as luzes apagadas. No meu quarto, nas mesas de cabeceira, eu tinha abajures. Gente, abajures? Não sabia que o plural... Eu espero que o plural seja abajures. Eu ia ser o quê? Abajureses. Né? Eu tinha abajures. Gente, eu tô muito tensa de falar abajures. É porque normalmente ninguém tem mais de um abajur, né? Ninguém tem mais. Por que você teria abajures, garota? E ela tem... Nas mesas de cabeceira, ela tem 2 abajures na própria mesa. Estética, abajures. Eu tinha abajures com luzes fortes e brancas, tal qual o sol. Pois eu odeio luz fraca. Era sempre assim, eu ia dormir com o meu edredom, sou daquelas que liga o ventilador pra dormir com o edredom, pois amo. Mais uma coisa que eu faço. Mas ela falou luz branca no abajur? Não, aí já tá errado, né? Já tá luz branca. Nossa, é verdade. Mas ela falou que ela não gosta de luz fraca. Ela é intensa. Ela é intensa. É Ana, né? Ana é intensa. Pessoa intensa. Desculpa, não tô te julgando. Quer dizer, julguei um pouco, mas... Não, aqui é pra quem julgar. Quem sou eu pra julgar a luz dos abajures do outro? Ela dorme com edredom, né? Daqueles... E aí ela liga o ventilador e tal, e fica com o corpo todo coberto. Pois odeio barulho de pernilongo, então até a orelha eu cubro. Em dias mais quentes, coloco os pés pra fora do edredom.
mas dentro da cama, senão o demônio pega, importante. Mas, estranhamente, nesses acontecimentos, meus pés estavam sempre para dentro do edredom. Quando estava quase dormindo, eu senti o edredom afundar e algo me tocar na batata da perna ou nos pés. Como estava quase dormindo, eu me assustava no primeiro instante, mas na sequência ficava brava, pois preciso acordar cedo. Então acendia a luz e, em alguns casos, já começava a xingar. Levantava para olhar quem estava atrapalhando meu precioso sono. Sim, bem doida. Foi então que notei que esses toques misteriosos não aconteciam quando a luz dos abajures estava ligada. Também, né? Tá julgando sim, que ainda tá julgando a luz dos abajures da garota. A conclusão que cheguei é que o espírito tinha medo do escuro. Tadinho. Chegou ao ponto de eu sentir o toque e falar: ah, desculpa, esqueci de acender hoje. E acendi o abajur e dormi. Os abajures. Importante. Mas por que ela acendia 2 abajures? Pera, Ana. Ela tava com dó do espírito e permitindo que ele viesse compartilhar a cama? Não, acho que, tipo assim, pra ela, como ele tinha medo do escuro, então ela deixava a luz acesa pra ele ficar mais tranquilo. Pra ele não incomodar ela. Só que você concorda comigo que se os teus abajures tem luz forte, você precisa acender só um? Sim. Né? Exato. Por que é bonito estar acendendo os 2 abajures? Se eras tão forte, Ana, explica pra nós. Eu confesso que eu fiquei curioso com a preocupação dela com o bem-estar do espírito ali. Até então ela não tá preocupada em chamar um exorcista, chamar alguém pra benzer, nada. Mas assim, se é uma coisa que te acontece todos os dias, tem uma hora que você abraça. Você fala assim, ai, tá bom, você quer a luz, vou te dar a luz. Então vem, dorme de conchinha. E aí ela falou, eu já ia dormir com a luz do abajur aceso na maioria das vezes. Mas vez ou outra eu esquecia e o negócio me tocava, eu acendia e a vida seguia. Então ela realmente criou uma relação ali com o espírito. Sendo uma hétero no mapa da fome, teve um dia que o negócio tocou. Meu Deus, uma hétero no mapa da fome, eu tô passando mal. Sendo uma hétero no mapa da fome, teve um dia que o negócio tocou a batata da perna e eu, com muito sono e com humor questionável, pensei: você bem que podia encostar mais pra cima, pois eu bem senti um toque no meu antebraço. Ele claramente não entendeu a indireta. Esse dia eu fiquei com mais medo que o normal e logo disse: estava brincando, parou, já tô acendendo a luz. Gente, como assim? Bom, outro dia... Eu já estava julgando antes dela fazer o espírito se sentir confortável. Eu não esperava que ia chegar nesse ponto. Eu não esperava que ia criar esse tipo de relação com o espírito. Esse tipo de relação. Outro dia, um macho escroto acabou dormindo em casa, detesto. E o abajur do lado em que ele estava deitado apenas caiu sozinha. Eu, putaça, já pensei que o macho estava quebrando a minha casa. Perguntei se ele tinha se mexido e o abajur caiu. E ele disse que nem tinha se mexido. Ele pode ter mentido, mas eu senti que ele estava com medo. Eu expliquei que eu teria que ligar o meu abajur para dormir. Infelizmente, ele era mais escroto que medroso e nem quis ir embora. Acabou dormindo de novo. Não me livrei, infelizmente. Ah, ela queria vazar. Gente, ela quis usar um espírito pra assustar o boy. E o espírito deve ter quebrado o abajur, então, eu entendi. Ele ficou com ciúme. Então, assim, não há confirmações, mas para dar a entender, né? Que ela tá aqui falando que o cara não encostou. Essa história virou um filme. Virou um filme. Virou um filme. Com o tempo, eu tava bem cansada disso tudo, mas não ao ponto de mudar a rotina e procurar um centro espírita ou algo do tipo. Ou seja... Tô cansada, mas não tanto. Não tanto a ponto de resolver. Quem nunca vai? Quem nunca levou uma situação com a barriga pra sempre? Eu falava em voz alta que eu não tinha mediunidade, então não conseguia ver nem sentir, e que não poderia ajudar a pessoa que estava ali. Mas ela não manda embora, você tem que mandar o cara embora. Você fala, não quero você aqui, porra. Até sugeriu ao espírito com medo do escuro, se quisesse, poderia escrever um bilhete, mandasse um e-mail com suas exigências. Nada. Meu Deus, ela tá tentando se comunicar, para! Gente, você é a primeira a morrer em filme de terror, não dá. E se ele já tá cutucando ela, já consegue estabelecer uma comunicação. Vamos conversar. Você quer isso? Se for isso, você me cutuca uma vez. Não. Se a resposta for não, me cutuca 2 vezes. Pra entender o que esse espírito queria e mandar ele embora, né? Não, mas você não manda cutucar.
Não manda cutucar. Ela mandou ele encoxar. O cutucar tá de boa já. Não, eu acho que eu não iria... Não, gente, não dá. Não, eu não seguiria essa lógica dela aí, começando pela Majur. Você não sabe o que é uma mulher hétero no mapa da fome, tá? Existe uma tristeza. Ok. Ai, meu Deus. Ó, nada. Então ela fala que ela rezava todo dia, até acender uma vela. Essas comuns mesmo, mas nada adiantou. Mas rezava pra quê, amor? Você tem que rezar com um intuito, né? De mandar embora. Será que ela fazia isso? Ela fala, não sentia nada de ruim, não tinha medo, só me irritava, porque eu não conseguia dormir em paz no escuro. Pois bem, consegui encontrar um novo apartamento, me mudei e nunca mais fui assombrada pelo espírito com medo do escuro. Vez ou outra, eu tenho a impressão que algo me encostou através do edredom. Mas eu finjo que nada aconteceu e vida que segue. É isso, muito obrigada por ler minha história, amo o podcast. Parabéns pelo trabalho, sempre me mato de rir com você. Beijos. Eu senti que esse relato dela tem mais uma vibe sinto saudades. Eu também. Do que fiquei traumatizada. Você lembra daquele filme, uma comédia romântica dos anos 2000? Com a... Como chama aquela atriz, gente? A legalmente loira? Reese Witherspoon, né? Já assistiu aquele filme em que ela é o fantasma? Não. Nossa, esse filme... É uma comédia romântica que ela é o fantasma? É uma comédia romântica. E assim, eu vou falar que esse filme é bom, mas com a minha memória de infância. Não sei se hoje em dia ele é bom ainda. Não vou me comprometer. O filme chama... Eu ia pesquisar agora. E se fosse verdade? Confere se o nome é esse. Tá. E se fosse verdade? E se fosse verdade? Nossa, tem muito nome de cara de Sessão da Tarde. Sim, e já passou várias vezes. E se fosse verdade, sim. É esse, é com o boy... O Mark Ruffalo. Que é o Hulk, não é? O Hulk, ele mesmo. Nossa, eu acho ele tudo. A história é assim, ela é uma médica... E se passa em São Francisco, isso, amei. Ela é uma médica, ela trabalha pra caramba, e aí, não vou lembrar detalhes, mas alguma coisa acontece, eu acho que ela fica em coma. E aí... É isso mesmo, após um terrível acidente de carro. E o cara, ele acabou de se mudar pro novo apartamento. Que é o apartamento dela. E ele é viúvo. Isso mesmo. E aí, ele vai se apaixonar por ela espiritualmente. Gente, é esse filme. Ela viu esse filme. É esse filme aí. O Reese estava morto e está tentando te encostar. Exatamente. Gente, mas o que você ia fazer? Você ia... Ai, gente, é puxado, né? Você se engajar emocionalmente com o espírito. Quando eu era criança, eu morria de vontade de fazer contato com o espírito. Eu sempre quis, também. Morria de vontade. Hoje em dia eu deixei esse sonho de lado. Hoje em dia tô tranquilo. Até porque eu nunca tive. Só que assim, então na juventude eu acho que eu teria me empolgado bastante se algum espírito tentasse fazer contato. Eu amava, nossa, pra mim ainda... Assim, na verdade eu queria mais encontrar os alienígenas. Mas eu tinha, assim, essa ideia de conversar com o espírito, sempre achei muito legal, tipo, ter um amigo imaginário. E eu também nunca vivi nada disso. Eu, na verdade, tive uma situação na minha infância que foi engraçada e me levou a um desespero. É o seguinte, quando eu era criança, eu aprendi a ler bem novo. E eu tinha um tique desde a infância, que quando eu lia Gibi da Turma da Mônica principalmente, eu batia as mãos como se fosse palminhas, assim, quietinho e conversava com os personagens. Eu era uma criança meio creepy, né? Só que eu sempre tive isso, eu inventava história desde criança. Sim. Então, assim, eu lia a Turma da Mônica e eu inventava assim, não, eu gostaria mais que os personagens fizessem isso. E começava a falar com os personagens enquanto lia. Aí meus parentes, né, tios, avós viam isso e achavam estranho. Eu tinha uma avó que era espírita, ela viu eu fazendo aquilo, ela pensou, esse menino tá incorporando alguma coisa, ele tá fazendo contato com alguém, e ela falou assim pra mim, eu lembro nitidamente, eu devia ter uns 4, 5 anos, ela falou assim, você tá conversando com um amiguinho? Na minha cabeça de criança, eu não sabia virar e explicar assim pra ela, não, vó, na verdade é porque eu estou extravasando minha criatividade aqui num ato introspectivo no qual eu... Exato. Eu não sabia. Então, eu criança virei e falei, pra que eu falei isso? Minha avó ficou super empolgada porque ela tinha um neto médium. E ela falava pra todo mundo que eu me comunicava com espíritos que tinha que respeitar. E eu, criança, não lidava muito bem com isso. Foram passando-se meses, acho que passou mais de um ano, e todo mundo falava, Felipe, você tá conversando com seu amiguinho aí? Tô, gente, tô conversando com meu amiguinho, foi levando. Até o dia que minha avó disse que ia me levar num lugar. Aí, beleza, ela me levou. Chegamos no centro espírita. Aí ela falou, a gente vai entrar lá dentro e vai ter um homem que vai conversar com você sobre o seu amiguinho.
Na Gente, época, que desespero. já sabe o Exorcista? Não desespero de não ser do espírito, pelo amor de Deus, porque vocês sabem Sim, que... não, claro. Né, minha família Inclusive, é a gente espírita. adora o espiritismo. Mas sabe... Mas o jeito que foi feito. Sabe o Exorcista? sabe? Exorcista não. Errei o filme. Sabe a profecia? Ah, sei. Lembra a cena da profecia? Quando eles querem entrar com um garotinho na igreja Sim. e ele dá um chilique? Aham. Fui eu nesse dia. Eu dei um chilique dentro do carro. Mas o meu chilique não era porque eu não queria entrar no centro espírita. É porque eu tava com medo da galera perceber que era mentira. Você já entendia É porque que eles estavam entendendo alguma coisa errada. Nesse tá. dia, eu lembro, foi quando eu, criança, tive a consciência de que, meu Deus, eles estão achando que eu converso com um espírito. E não é, eu converso comigo mesmo na minha cabeça. Aí eu só não queria falar, vó, eu menti durante o último ano. E eu fiquei assim, não, vó, não, por favor, eu não quero entrar. Foi desesperador, né? Só que eu E só pior tenho... que eu, como, sei lá, pai ou mãe, eu ia achar que você... Tipo, aí que eu ia achar que você falava com o espírito, que você falou, tipo, não quero resolver isso. Não quero resolver Não isso. quero parar, não sei o quê. Eu nem sei muito bem o que minha mãe pensou na época, né? Até porque eu só fui entender tudo que rolou, igual eu te contei, Sim. alguns anos depois. Na época, na minha cabeça de criança, eu sei lá o que eu tava A gente não pensando. assimila, a gente não tem noção nenhuma. Mas é isso aí. Mas... não, Ou achei que seja- você ia trazer, tipo, eu fui lá e não sei o quê. Não, eu não fui, eu você fugi. não foi? Ah, entendi. Então, assim, o que... E aí, eventualmente, você contou a verdade. Então, ou seja, a partir daí, eu comecei a desejar que eu pudesse falar com espíritos, Tá. né? Pra que um dia pudesse realizar o sonho da minha avó. Porque eu quebrei as expectativas Você dela. quebrou, você Eu quebrou. quebrei, tá vendo? Ela achou que eu ia ser o médium da família. É. Mas aí passou, e aí assim, hoje em dia não tenho mais essa pretensão. Então, se um espírito me cutucasse, como dessa história aí, Tá, não. eu não falaria quero, não. Fui criança, Não, talvez, obrigada, mas tô aqui não. tranquilo. Beleza, pode ir pra próxima história. Ok. A segunda aqui é o demônio ginasta nas barras assimétricas. As pessoas hoje estão com as palavras difíceis, né? Mas assimétricas é o que não é simétrico, né, Felipe? Isso. Então, bora lá. Oi, Mabê e Felipe. Aqui quem fala é a Paty da Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em um belo dia de trabalho, na escola onde faço meu segundo turno, iríamos receber uma escritora de livros infantis. Lembro de ouvir na sala dos professores falarem sobre ela e sua energia ruim. Era uma pessoa arrogante e que não tratou os funcionários com educação. Eita. Não pude dar a devida atenção ao burburinho, pois estava atrasada. Me acomodei na primeira fileira com meu aluno e logo vi que ele estava inquieto e queria ir para a sala de aula. Prontamente atendi seu desejo. Chegando na sala, senti uma fraqueza enorme caindo sobre meu corpo, um cansaço que há tempos não sentia. Eu bocejava fortemente e sentia lágrimas de sono. Fiz um grande esforço para me manter desperta. Depois que a turma toda retornou, eu relatei para o outro professor e ele comentou que eu provavelmente baixei a energia por estar perto de alguém com energia ruim. O meu sono era tanto que cancelei meu compromisso após a aula e fui direto para casa, com muita vontade de ir para a cama. Às 17 eu já estava em casa, deitado e esperando pegar no sono. Meu quarto tem aquelas portas francesas para uma sacada, ela ocupa quase toda a parede. Durmo sempre virada para a janela que possui uma cortina daquelas com varão. Como era dia, a luminosidade formava a silhueta desse varão. Não conseguia dormir e virei para o outro lado, virada para o armário que ficava na parede oposta. Dormi profundamente. Ela passou do não conseguia dormir pro dormir profundamente em uma linha, foi ótimo. Logo em seguida senti um peso no meu pescoço. Mantive os olhos fechados, pois imaginei que meu marido tivesse chegado, deitado e colocado seu braço em mim como é de costume. Tentei abrir meus olhos e não consegui, meu corpo estava paralisado, consegui me mexer muito pouco e quando abri uma fresta do meu olho com o corpo ainda todo endurecido, vi a porta e cortina. Eu tô esperando já ela falar que deitou na cama com ela e cutucou também. Exato. Vai ser temático o episódio. Meu primeiro pensamento foi, eu sei que estou virada para o outro lado. Como estou vendo isso? Deve ser o espelho refletindo. Gente, meu quarto nem tem espelho. Gente, o que tá acontecendo? É como se eu tivesse acordado num mundo invertido. Pois bem, nessa hora reparei que no varão da cortina tinha um pequeno demônio. Vai parecer que estou brincando, mas sua pequena forma demoníaca lembrava a do Michael Azar.
Meu Deus, eu amo Michael. Michael Wazowski de Monstros S.A. Mas eu já trouxe a explicação aqui. São os monstros vindo do... Como é que fala? Captar energia, né? Os gritos das crianças. Com os gritos das crianças. Já tem. Ele dava muitas piruetas e voltas nesse varão. Que ele era aparentemente um ginasta. Ele era um ginasta. Como se estivesse em uma apresentação de ginástica artística. Olha, admito que ele deu um show. Quase a Jade Barbosa das paralelas. Depois de fazer muita força, sinto como se eu estivesse puxando a voz desde o meu dedo do pé até a boca, tentando falar a palavra sai, quando consigo pronunciar um nha com uma pronúncia embriagada. Uma situação tragicômica. Saí do transe, respirei, vi que meu cachorro se mantinha dormindo ao meu lado e fiquei parada, aguardando a chegada de mais pessoas em casa. Pessoas de verdade, no caso. Beijos. Amo muito o podcast. Gente do céu. Eu adorei esse Michael Wazowski. Vamos por partes. Primeiro, Paty. Vamos contar o que a Paty viveu? Hã? Vamos contar o que a Paty viveu? Vamos. Paralisia do sono, Paty. Assim, não tem outra forma de explicar. Eu nunca vivi, tá? Mas eu estudei paralisia do sono pra caramba. E eu li muitas pessoas explicando como é que é. E eu sempre... E é muito comum isso do sentir que a voz tá vindo lá do pé. Sabe? Tipo, que a força... Muita gente fala isso. A força parece que tá vindo do pé e tá subindo, você tá sentindo... Eu até acho curioso isso, da pessoa sentir, passar pelo corpo todo e tal. Mas você teve paralisia do sono. Porém, é muito real isso da professora que ela falou que era uma escrota, né? Que, enfim, tratava as pessoas mal. Cara, tem gente que... Eu acredito muito nisso, assim, de energia, sabe? Também. Nossa, tem coisas na vida que às vezes a gente já tem... Tipo, a gente sabe que vai passar e a gente já fica, sabe... suscetível àquilo, aquela pessoa parece que dá um peso nas coisas, deixa tudo mais chato. E realmente, quando eu sinto alguma coisa de peso, assim, é sempre sono. Uma vontade de dormir bizarra, assim. Então, eu entendo você, Paty. E, cara, mas assim... Eu achei que foi muito legal o sonho dela. Sempre foi meio assustador. Foi divertido. Mas, pô, geralmente é, sei lá, um demônio te olhando na cama, sabe? É o Michael Wazowski, tipo, brincando de ginasta, sabe? No varão da cortina. Eu achei muito criativo. Eu preciso relatar uma experiência pessoal e eu vou até me sentir mal, porque eu vou citar a minha avó pela segunda vez aqui nesse episódio. Vó, se algum dia a senhora chegar a ouvir isso aqui, eu amo a senhora, viu? Mas é porque é o seguinte, como eu te falei, eu tenho algumas pessoas espíritas na minha família. É uma religião que eu admiro pra caramba. Mas a minha avó, ela tem um porém que as próprias pessoas inscritas da minha família criticam um pouco ela, que é o seguinte. A minha avó tem uma vontade gigantesca de ter contato com espíritos. Eu fico até com dor. Sabe um sonho? A sua avó sou eu. Sabe um sonho... Ei, tá vendo? Sabe um sonho que a pessoa nunca realizou? Então ela tá lá com 70 anos dela, nunca realizou esse sonho. Qual e é o ela nome dela? Carminha. Carminha! Um beijo, vó. Um beijo, Carminha. Aí o que acontece? Já aconteceram certas situações em que minha avó... O exemplo que eu dei. Ela força um pouco. Ela tentou forçar a minha comunicação introspectiva pra parecer que era algo espiritual. Não era. E às vezes ela tenta forçar algumas questões com ela. E aí, quando eu era criança também, não lembro qual a idade certa, mas foi quando lançou o filme da Era do Gelo. Eu não sei se era o 1, se era o 2. Sei que a gente alugou o DVD na época e foi assistir na casa dela. E aí a gente assistiu, a minha avó mandou a gente parar o filme. Porque ela apontou esse bichinho olhudo aí, que era o Cid, da Era do Gelo, ainda. Ela falou, ele tava no meu quarto ontem. Aí a gente falou assim, como assim, vó? E ela disse que era um espírito que veio na forma do Cid pra ela e que ela conversou com ele, né? E que, inclusive, meu avô era testemunha, porque meu avô tinha visto ela conversando com ele. Ele não tinha visto a forma dele, mas ela tinha certeza que ele visitou ela na noite anterior e que ele tinha uma mensagem importante pra passar pra gente. E aí, na época, ela falou umas coisas assim que eu e minhas irmãs tínhamos que nos comportar melhor, tudo, algo nesse sentido. Aí, eu e minhas irmãs, a gente ficou assim... O que tá rolando? Que porra é? E aí depois passou um tempo, meu avô chegou em mim e falou assim, sabe que sua avó é meio doida, né? Nada disso aconteceu, dormiu igual pedra ontem.
Tá bom. Não, eu tô do lado da Carminha. Mas ela saiu falando pra família inteira que viu um espírito na forma do Cid. Do Cid. Então ele deve ser parente aí do Se do fosse Michael um Wazowski. filme, se fosse um filme, eu ia fazer você contar essa história toda e eu terminava o filme com ela vendo o espírito do Cid conversando com ela na cama. Sim, perfeito. Era assim que eu terminaria o filme. Com certeza. Mas eu já amei a Carminha. E eu entendo, eu acho que ela nasceu no interior de algum lugar? A gente é de Uberlândia, que em Minas acaba sendo uma cidade mais voltada para o industrial, mas dá pra chamar Me de interior respeita que eu sou também. mineira. Você é de Minas também? Sou. É mesmo? É uma De onde piada você aqui, é? porque eu sempre falo. Sempre falo assim, a Mabê sempre faz questão de falar que é mineira. Aposto que vão. Tem gente rindo, você tá ouvindo? Tô ouvindo. Existem risadas agora de pessoas falando, lá, ela deu um jeito de falar que é É mineira. verdade, você falou isso agora e eu lembrei que já ouvi você falando em Não, eu estou episódios. brincando. Uberlândia é longe, que eu sou do sul de Minas, sim. de Itajubá. Mas eu morei em várias cidades de Minas e tal. E aí... E aí eu tô rindo, porque, tipo, eu sempre falo que eu forço, que eu sou a Carminha, entendeu? Só que eu forço pra falar que eu sou de Minas. Tipo, eu sempre dou um jeito. Mas o que eu queria falar é que a gente que é do interior, não é nem sobre Minas, é sobre o interior de algum lugar, de uma cidade. Eu acho que a gente tem um pouco essa síndrome de querer passar por uma experiência, tipo assim, sabe, ser o escolhido? Tipo assim, eu quero ser o Frodo, entendeu? O mundo tá acabando, eu quero que eu seja a pessoa que, tem esse anel aqui, você pode levar ele ali em Pirituba? Eu te entendo, e é muito engraçado. Eu tenho duas avós, né? As duas vivas até hoje, a materna e a paterna. Essa é a Carminha, e a minha avó materna se chama Carminda. Maravilhoso. Maravilhoso. As duas estão vivas? As duas estão vivas até hoje. Que a Carminda viveu em Estrela do Sul por bastante tempo. Então, assim, zona rural, viveu na roça a vida inteira. Então, a Carminda tem um trilhão de histórias. De visagem, assombração que ela já viu, lobisomem e tal. Perfeito. E vive contando. Quando as duas se encontram, é muito engraçado, porque... Desculpa, vó. Eu não tô te entregando. Você tá sendo mal com a Carminha. Espero que minha avó não saiba usar. Não saiba como é que escuta podcast. Ela sente um pouco de inveja da Carminda, sabe? Porque a Carminda tem várias histórias sobrenaturais e ela não. E é isso que você falou. Eu vejo que ela tem vontade de ter alguma. Acho que você devia ajudar a Carminha a ter uma história. A buscar. Faz a brincadeira do copo com ela. Nem que a gente tenha que fingir, né? Só pra ela sentir mas que eu já fiz a do copo e deu certo, viu? Eu era criança, mas assim, a brincadeira do copo é puxado. Bom, para o próximo caso aqui. E eu prometo não falar mais de você, vó. Seguimos. Ai, mas ela deve ser fofa. Cachorro sensitivo. Oi, Mabê e Felipe, tudo bom? Primeiramente, preciso dizer que amo podcast, sem ele eu nem vou malhar na segunda. Aí. Amo. Queria falar rapidamente de um medo de infância que não lembro de ninguém ter falado, porque é uma coisa meio regional. Em Ilhéus, sul da Bahia, onde eu nasci, amo Ilhéus, meu Deus. Um beijo pra Ilhéus, gente. Um beijo, Ilhéus. Tem um resort em Ilhéus, aquelas, mas eu preciso comentar, que chama Tororomba. Fica, na verdade, numa cidade ali perto, acho que era Olivença, alguma coisa assim. Gente, esse resort é tudo. Vão pra Tororomba. Tororomba me patrocina. Queria falar... Vamos lá. Onde eu nasci, na época do carnaval, as pessoas, geralmente adolescentes, se fantasiam com grandes roupões muito coloridos de chita, mortalhas. Usavam máscaras de monstros e saíam pelas ruas, dando gritos finos e correndo atrás de crianças, batendo nelas com cipós finos. Que isso, gente? Eu ficava aterrorizada de medo sempre que chegava a época do carnaval. E ouvia de dentro de casa os gritos das caretas e das crianças chorando de medo. E tudo piorou quando eu cresci. Cheguei na puberdade, adolescente e tal, e eu já tinha noção de que era uma pessoa fantasiada, e eu ainda tinha que mostrar que não tinha mais medo, mas por dentro eu tava todo cagado. Meu grande terror. Eu amo, não é que quando cresceu ficou pior porque ele tinha medo, porque ele não podia demonstrar que tinha medo. Vamos lá. Meu grande terror era tipo ir na padaria ou na mercearia e me deparar com as caretas e fins de costume. E claro, para ser bem típico dos anos 90, era comum que os pais chamassem as caretas para assustar os próprios filhos. Um horror. Enfim, com o tempo a tradição de se vestir de careta tem se perdido, mas esse foi meu grande terror durante a infância.
Olha, eu não sei se já... Ele vai trazer o caso bizarro dele depois, mas ainda comentando sobre isso, eu já vi algumas imagens parecidas, tanto do estado da Bahia quanto de Pernambuco, mas parece que cada lugar tem um nome. Então me ajuda aí, gente. Esses caretas é só da Bahia ou é o mesmo, tipo, é o mesmo costume, mas muda o nome? Porque eram fantasias coloridas também. E, cara, eu sei que dá um pouco de medo, porque tem uns que é umas caras de demônio e tal, mas eu acho isso maravilhoso, Eu achei juro. muito massa. É uns coloridos, assim, cara, eu me vestiria assim no dia a dia, real. Tirando, obviamente, uma máscara de demônio, mas assim, a roupa em si, a cor, é basicamente o que eu visto no dia a dia. A dúvida que eu fiquei na explicação é que a intenção desse costume é literalmente dar o susto da criança? Acho que sim. Por que não, né? Por que não? Por que não? Acho que é tipo variar, né? E provavelmente fazer parte do... Só que é quase um mini Halloween dentro do carnaval, praticamente né? um mini Halloween, é isso aí. Galera de Ilhéus, ou se tiver em outras cidades da Bahia também, conta pra gente. Que eu quero saber, eu quero contar. Chama a gente pra essa festa. Chama a gente, que eu quero. Gente, eu adoro criança. Fui professor durante muito tempo, mas de vez em quando dá susto em criança. É uma coisa que faz tão bem pra alma. Que horror! Não me cancelem não, gente. Sustos moderados, Sustos gente. moderados, por favor. Nada susto de careta, assim. Susto de bem careta. Que pode traumatizar, mas sustos moderados. Aí passam anos, a pessoa tá mandando ali pro podcast. Por caso bizarro. Então tive um professor chamado Felipe. É isso aí. Bom, ele conta aqui agora o caso bizarro, que é, na pandemia, como se já não tivesse problemas suficientes, eu passei a ter o saudável hábito de ler contos de terror antes de dormir. Ei, não vai criticar terror aqui, não. Isso aí. É preciso... Mas eu entendo que às vezes pesa, né? É preciso dizer que, apesar de gostar de filmes e contos de assombração, eu sou muito menos medroso. Sou do tipo que se eu ouvir um barulho em casa, eu peço a Deus pra ser um ladrão. Porque se eu der de cara com um espírito, certamente eu vou me juntar a ele, me tornando uma alma penada na hora. Gente, quem que torce pra ser um ladrão? Para! Não, você pensa isso, mas quando você vê um espírito, aquela que começa, você vai ver que vai dar tudo certo. Mas voltando a casa, eu moro com meu namorado e mais 4 gatos e 2 cachorros. Os 2 cachorros dormem com a gente. E a hora de dormir é sempre um ritual. Quando se aproxima das 10 horas da noite, a gente começa a se agitar na cama, fecha a casa para eles já perceberem que é hora de dormir e irem pro quarto. Uma graça, eles pulam na cama e ficam esperando a gente. Oh. Gracinha. No bendito dia de 2020, estávamos nesse ritual, quando notei que os meus cachorros não queriam entrar no quarto. Ixi. Eles se amuaram na porta e davam pequenos grunhidos como se estivessem chorando. Fizemos todo tipo de truque, apelo, chantagem emocional e alimentar, mas nada fazia os cachorros entrarem. Cheguei o quarto todo para ver se tinha algo que pudesse estar assustando eles. Algum objeto, projetando uma sombra estranha, mas não tinha nada. Eles só estavam com muito medo de entrar no quarto. E aquilo estava me apavorando. Apelei pro meu namorado, mas ele é muito cético e não estava nem um pouco preocupado. Falou que eles deviam estar sentindo alguma dor. Mas qual a possibilidade dos 2 cachorros adoecerem juntos e o resultado disso ser medo de entrar no quarto? A única resposta era um espírito. 1000 coisas passavam pela minha mente, inclusive o quanto eu ia gastar na mudança em plena pandemia para fugir dessa assombração. Para piorar as coisas, a gente começou a ouvir um assovio muito fino. Poderia ser uma espécie de ave desconhecida e não convida na nossa região? Sim. Talvez. Mas para mim, tudo só poderia significar uma coisa: espírito. E como eu fui uma criança gospel... O que é uma criança gospel? Eu morri com isso. Acho que uma criança que a família frequentava muito a igreja, né? Não sei. Caramba, eu vou adotar criança gospel. E como eu fui uma criança gospel, só poderia ser no espírito maligno, meu maior medo desde sempre. Catei os cachorros, entrei no quarto, tranquei a porta, deitei na cama, me enrolei e esperei amanhecer. Naquela noite, os cachorros ficaram muito inquietos e toda hora acordavam querendo latir pro nada. Debaixo da coberta, balbuciava alguma oração aleatória que me mantivesse vivo durante a madrugada. De manhã, meu namorado, que dormiu feito uma pedra, disse sorrindo que deveria ser coisa da Matinta Pereira, como se falasse de uma tia mais velha. Que ódio. E, gente, pra quem não sabe, Matinta Pereira é uma personagem de uma lenda muito importante
na região norte do Brasil, que é uma mulher que tem a capacidade de se transformar em ave e ela incomoda os sonos das pessoas para que entregue algum presente, como café, tabaco ou qualquer outra coisa. E eu amo que é isso. A Matilda Pereira, ela quer café, tabaco, ou, tipo assim, ela tem uns gostos... Né? Tipo assim, sei lá, a bebida dela. Que alimente os seus vícios. Os vícios, exatamente. Alimente meus vícios, eu te deixo em paz. Na hora que começou a assoviar, eu pensei, ou é a Matinta ou é a Caipora. Tava esperando pra ver se... Ou é a parente de alguma delas. E aí ele continua. Nos dias seguintes, tudo voltou ao normal, mas como eu levo essas coisas a sério, providenciei minha mudança no mês seguinte. Nessa nova casa, tudo correu bem, tirando que meu namorado viu alguém atrás dele outro dia numa chamada de vídeo. Mas até aí, tudo bem. Bom, se algo estranho voltar a acontecer, escrevo de novo. Um beijo das terras paraenses. Perfeito, gente. Mas essa questão de cachorro, animal de estimação no geral, é uma coisa que eu tenho certo receio. Eu nunca tive animal de estimação quando morava com meus pais. E agora que moramos eu e minha esposa, a gente tá com um cachorrinho. Né? E a gente tá com ele faz pouco tempo. Eu vi a foto, é mais bonitinho. Sim, faz 4 meses que a gente tá com ele. E tem hora que ele para do nada e começa a encarar a parede, dá uns rosnados e você fica, olha pra cá, não tem nada ali. Não tem nada ali não, caralho. Não. Mas eu acho que com gato, sei que dos gatos, é mais tenso, né? Porque o gato você já olha e ele tem a cara de que tá vendo alguma coisa que você não tá. Não, às vezes o gato fica miando, olhando assim pra cima, você fala, caralho, mano, para. Mas é maravilhoso, o gato tem muito disso. Eu nem, tipo assim... Engraçado, eu não tenho medo disso, sabia? Eu não tenho essa pira de... Eu falo, é muito doido. Se você, né, trazendo a casa de cera, porque foi o que a gente falou no teu vídeo, depois a gente fala sobre, mas assistindo Casa de Cera, eu fico assustada. Eu fico com medo, na hora que tem que estar medo, eu fico com medo. Agora, tipo, se você falar, tipo, eu tô sentindo a presença de um espírito aqui agora, acho que isso não é um negócio que mexe comigo. Você sabia que eu sou completamente o contrário? Como eu vejo muito filme de terror, sei que você vê muito também, hoje em dia eu falo tranquilamente, não tem nenhum filme de terror que me dá medo. Eu assisto, tipo, eu não sinto nojo porque eu assisto comendo, eu não sinto medo, os jump scares não me pegam, vai ter jump scare aqui. Então eu assisto o filme de boa. Acabou o filme, você me fala que alguma coisa tá acontecendo aqui, nossa, eu tenho algumas coisas que eu não consigo. Tipo, tem, sei lá, umas coisas específicas que eu não preciso entrar em detalhes, mas que, tipo, se tiver muita cena assim no filme, eu não gosto. Agora, é isso que tá, tipo, medo, às vezes, assim, mas não é a maioria. A maioria, não. É o que eu sempre falo, que nem ele falou, tipo, ele torce pra ser um espírito. Se tiver, torce pra ser um ladrão, né? Se entrar alguém na minha casa, eu vou torcer pro espírito. Porque pra mim, eu tenho muito mais medo de gente do que de espírito. Aí né? é um tipo caso assim, também que eu prefiro o espírito. Por favor. Mas não sei, eu não tenho, realmente, E aquilo, né? Eu consumo muita coisa de true crime, de terror, de uma forma geral. É aquilo, né? O true crime ou o filme de ficção, sabe? True crime, pra mim, me assusta muito mais, sabe? Me dá muito mais medo, porque são pessoas, né? É gente fazendo as coisas. Agora, quando é, tipo, sei lá, um animal, um espírito, eu fico mais de boa. Sim. Igual ela falou aí que o marido... O namorado, né, dorme como pedra. Na relação... não sei se é ela ou ele. Acho que eu falei ele o tempo todo, mas tava olhando aqui, não falou o nome, nem... Então... A pessoa. Peço desculpas que eu... Ouvinte. Dei um gênero que eu quis. Eu falei ele porque tem muitos LGBTs que acabam consumindo, mas pode ser ela também. Seja ela, seja ele, a pessoa que mandou aí. Falo que o namorado dorme igual pedra. No meu relacionamento, eu sou a pessoa que dorme como pedra, mas eu fico feliz porque a minha esposa, ela é a criança gospel. Né? Ela foi a criança gospel. Mas ela tem medo? Não, pelo contrário. Apesar de ela não frequentar mais igreja hoje em dia, porque quis se... Por motivos que todo mundo sabe, né? Ela ainda tem muito grande a noção de... se aparecer alguma coisa, ela já viu coisa, já inclusive passou por experiências que quando ela conta, eu fico
travado de medo, mas ela manda embora, ela enfrenta, sabe? Então eu falo, ainda bem que eu tenho você, porque se algum dia aparecer alguma coisa aqui no quarto, eu vou ficar dormindo e você banha aí, usa as orações, usa o que for preciso. E é isso aí, ela é a minha exorcista particular. Perfeito. Tem a própria exorcista particular. Pode ir pro próximo caso. Falamos de gatos, ó. E aqui temos o felino misterioso. Olá, Mabê e Felipe. Me chamo Carol e adoro o seu podcast, o Modus. No início do ano, voltei a morar sozinha. Como sou consumidora voraz de podcasts de terror, vez ou outra me pegava pensando, tomara que não tenha nenhum espírito nesse AP onde vou morar. Enfim, me mudei. Eu e meus 3 gatos e foi tudo super tranquilo. Bom, nem tão tranquilo. De vez em quando, minha visão periférica captava um gatinho correndo. Ela tinha 3, né? Beleza. Eu achava que era um dos meus, mas quando olhava, os 3 estavam dormindo em algum outro canto. Deixei pra lá, pensando ser intenção minha. Na porta do meu quarto tem uma daquelas portinhas tapete. Quem tem gatos sabe que eles adoram entrar e sair no meio da noite. E às vezes ouvi o barulho da portinha, mesmo com os meus 3 gatos estando paradinhos ali perto de mim. Tenho uma irmã que tem uma certa mediunidade. Nossa mãe também era assim. E um dia ela estava em minha casa e comentou que sentiu um dos gatos passar se encostando nas pernas dela, mas quando olhou para o chão não tinha bicho nenhum. Ela também ouviu a portinha de pet se movendo sozinha. O mais bizarro foi uma vez que no meio da noite olhei para o chão procurando meus chinelos para levantar e ir ao banheiro e vi o rabinho de um gato no chão. Era como se o gato estivesse deitado embaixo da cama só com o rabinho de fora, mas quando abaixei para olhar não tinha gato nenhum. Claro, meus gatos estavam dormindo em cima da cama em sono profundo. Um dia encontrei a vizinha do lado no corredor e começamos a conversar aleatoriedades. Ela estava com uma cachorrinha e comentou que também tinha 2 gatos e eu falei a ela que tinha 3. Do nada, a vizinha me perguntou séria, você trocou você trocou a tela de proteção da janela? Eu estranhei uma pergunta tão específica, mas falei para ela que havia trocado antes de me mudar, pois achei os espaços da tela muito grandes e temia que um dos gatos conseguisse passar. Aí ela me contou um fato que me deixou abalada, mas ao mesmo tempo me esclareceu o mistério. Ela tinha outra gatinha. Um dia, enquanto conversava com a antiga proprietária do meu apartamento, as duas com suas respectivas portas abertas, a gatinha entrou no que agora é meu apartamento e, brincando na janela, conseguiu passar pela antiga tela de proteção. Infelizmente, caiu e faleceu. Meu Deus. Fiquei arrasada, triste pelo animal e pela vizinha e deduzi que o fantasminha que eu via era a gatinha dela ainda perdida por aqui. Nesse dia, passei a rezar pela gatinha e pedir ao espírito da minha mãe, que também já partiu desse plano, para guiá-la até um lugar melhor e cuidar dela. Depois disso, nunca mais vi a fantasminha felina por aqui. Espero que ela esteja no além, ronronando no colo de minha mãe. Um beijão pra vocês. Que fofo esse relato, né? Sim. Aí, um espírito gatinho, um cachorrinho, um que não daria medo, né? Jamais. Eu tenho certeza que tá fazendo... perturbando sua mãe lá no além, porque gatinho adora perturbar, brincar. E, gente, tem que tomar muito cuidado, viu? Mesmo quando vocês mudam para um apartamento que já tem rede, tem que olhar. Eu tenho uma gata que ela come rede. Então, ela já, ela abre as redes. Aí eu tive que reforçar com uma rede mais forte e tal. Tem que estar sempre fazendo isso, viu? Porque, por mais que a gente saiba que gato é mais esperto com essas coisas, mas ainda pode acontecer esses acidentes, né? Podem se machucar. Então, tomem cuidado aí. Troquem as redes de vocês. Eu amei essa história. Eu também. Essa história foi perfeita. Vamos para a próxima, que é a confirmação da simulação. Já gostei. Parece algo alienígena. Amo tudo que você faz e te acompanho faz cota. Obrigada, Johnny. Obrigada por ocupar minha mente de TDAH enquanto eu faço outras coisas. Arrasou. Bom, sou bem cético, mas se alguma coisa acontecer, eu vou adorar, porque como bom mineiro, só acredito vendo. Perfeito. Nunca tive experiências sobrenaturais, mas meu mundo dos sonhos é cheio de maluquices. Desde sempre, eu sempre tive sonhos detalhados, do tipo eu viver uma vida inteira e acordar chorando porque não era real. Juro, sou eu. Quando eu tive os primeiros sonhos lúcidos, achei incrível,
Principalmente a parte que eu conseguia voar quando quisesse, acalmando um pouco esse desejo íntimo. Aí eu também tenho uma frustração de não poder voar. De não poder voar? Eu acho que eu teria medo de voar. Normalmente, nos meus sonhos em que eu vou, eu sempre acabo caindo. Você voa nos sonhos? Sim. Mas é desesperador, porque depois eu sempre caio. Acho que eu nunca voei. Não, deve ter voado, não é possível. Eu sempre tive um sonho de voar, sempre. É muito forte pra mim, assim. Com certeza eu ia querer Tipo, se eu pudesse ter um poder, ia ser de voar. E também já tive algumas paralisias do sono com a alucinação que nada me comoveram. Gente, de qualquer forma, imbalável, Johnny. De qualquer forma, nenhuma situação se compara a uma que tive em 2019, quando eu tinha 20 anos. Eu estava numa festa universitária, fazendo qualquer coisa, quando a consciência de que era um sonho chegou. E eu logo fui fazer as coisas malucas que sempre faço. Voar, pisar na lua, etc. Normal. E isso eu nunca tive. Ter a consciência de que era um sonho. Você já teve? Várias vezes. Nossa, várias vezes. Nunca tive. Tipo, eu sinto que... Às vezes sonho uma coisa que é muito pesada. Que eu matei 2 pessoas, por exemplo. E isso é muito pesado. Cara, eu tirei a vida de 2 pessoas. Nunca aconteceu, eu tô dando um exemplo. Obrigado por avisar. Eu não me lembro, pelo menos, de ter matado alguém. Isso aí, mas eu lembro, tipo assim, que eu acordo... Eu cometi alguma coisa que me traz muita culpa. E aí é uma dor muito forte de culpa. Meu Deus, eu destruí a vida dessa pessoa, E de repente eu falo, não, é sonho. Não, tá de boa, pode acordar. Antes de acordar. Eu queria muito ter isso, porque... Eu já consigo, hoje em dia, dentro dos meus próprios sonhos, ir me acalmando a ponto de eu ficar tranquila na hora de acordar. Raramente as pessoas me perguntam, às vezes, se por trabalhar com muito conteúdo de horror, eu não sonho com coisas dos filmes. Eu não sonho exatamente com coisas dos filmes, mas às vezes os meus sonhos misturam coisas que eu vi em filmes com a pior época da minha vida pra mim, que foi o ensino médio. Eu detestei ensino médio porque a época de estudar pra vestibular era uma merda, eu sofri bullying na época. Então, assim, que eu sempre... Houve uma ocasião que no meu 3º ano, eu fiz uma cirurgia no começo do ano, e fiquei 2 meses afastado da escola. E depois, quando chegou no final, na metade do ano, eu passei no vestibular antes de acabar o 3º. E aí a gente conseguiu, na época, entrar na justiça e eu consegui entrar na faculdade. Então, o meu 3º ano durou, tipo assim, 3 meses. Tipo isso. Aí, eu fiquei com uma sensação eterna no meu subconsciente de que uma hora eu vou ter que voltar e terminar o 3º ano. Então, Cara, tem muita gente que tem essa coisa. Não de ter passado por isso, mas sim, mas de que uma hora você vai ter... Meu pai fala que ele também tem, de que uma hora ele vai ter que voltar e fazer uma prova que ele não fez. Muita gente tem sem isso, exagero, cara. No mínimo 2 vezes por mês eu tenho esse pesadelo, em que eu tô na escola, mas já sou eu com a idade que eu tenho hoje, mas os meus antigos colegas do ensino médio estão lá e que tem uma prova de uma matéria que eu não estudei e que eu tive que voltar e vou ter que completar. Só que aí, de vez em quando, se misturam com cenas que tem um assassino mascarado dentro da escola. Eu aqui na escola fazendo simulado, eu já sonhei slasher muito. atrás. Sabe Midsommar? Sim. Eu já sonhei muito que a minha escola era o povoado de Midsommar. E eu tava lá pra acabar o 3º ano. Tranquilo. Só que o meu problema é que eu não percebo que é um sonho. Eu acordo e aí depois de acordar e ver que eu tô no meu quarto, por uns 5 minutos eu ainda acho que é verdade. Já teve vezes de eu acordar... minha esposa fala assim, o que foi? Eu falo, nossa, eu tô atrasado, tem prova agora. E ela, o que tá acontecendo, amor? Fudeu, galera, fudeu. Então, assim, meu sonho é perceber que é um sonho, porque não tem essa habilidade em mim. Nossa, que... Não, mas eu acho que foi de tanto sonhar, assim. Eu já contei 1000 vezes aqui, o povo vai ficar puto. Mas juro que eu vou resumir. Mas eu tenho um sonho recorrente na minha vida, que eu já sonhei há mais de 20 anos, esse mesmo sonho. Que eu destruí a vida de um professor no colégio. E, tipo, ele não avançou na vida, entendeu? Tipo assim, ele recebia um salário X e ele, tipo, teve metade do salário, sei lá, 1/3. Ele só recebe 1/3 porque um dia eu derrubei uma cobra, uma aranha, acho que era uma cobra. Tipo, eu derrubei um frasco, tinha uma cobra e ela escapou e foi na aula dele e ele foi punido
com só 1/3 de salário, ele não conseguiu se erguer, a família dele largou ele. Esse professor existe, né? Não existe, não existe. Eu nem sei que matéria que é, tipo, chutaria geografia, porque eu odeio aquela... assim, não ao ponto de destruir a vida de um professor de geografia, mas isso é recorrente. E eu já tive várias vezes esse sonho durante a minha vida, e eu já tive sonhos que, tipo, que eu voltava lá, tentava, tipo, que o problema, honestamente, não é só destruir a vida dele, porque tudo bem, às vezes a gente destrói a vida de uma pessoa, tá aí tudo bem. Mas, assim, o problema é que eu voltava lá e eu via que ele tava na merda. Isso me fazia me sentir um lixo, entendeu? Tipo assim, se eu só destruísse a vida dele, mas nem percebesse que eu fiz isso, mas o problema é que eu sempre volto e aí eu vou lá e ele tá, tipo, triste, cabisbaixo, e eu sempre vejo ele na frente de um quadro... do quadro negro, escrevendo alguma coisa e ninguém gosta dele, a vida dele não foi pra frente, a família dele largou ele, a mulher, porque ele não conseguiu sustentar, porque o salário dele foi com 1/3, porque eu derrubei o frasco de vidro. Então, assim, entende? Eu podia, sei lá, ter sido amante dele, aí a família dele largou dele, entendeu? Podia ser qualquer coisa, mas não, eu derrubei um frasco com uma cobra dentro na aula dele. E você ainda tem esse sonho? Isso, sim, eu sonhei, tipo, faz uns 5 meses com essa história. Não, eu sonho muito com essa história. E, tipo assim, eu fico, caralho. E eu também, gente, nunca fudi a vida de ninguém, assim, a ponto de ficar... Sabe, não é uma culpa, tipo, que eu carrego de ter prejudicado a vida de alguém. Meu Deus. Eu não tenho, mas eu tenho essa do professor, assim, é puxadíssimo. E é a única coisa. Agora, de escola, de ter que voltar pra escola, eu nunca tive. Ainda bem, porque isso provavelmente seria o maior pesadelo que eu podia ter na minha vida, que eu odiava a escola. Assim, eu odiava com força, e eu não sofria bullying. Eu apenas odiava. Pra mim, sentar num lugar... E eu sempre falo disso também, tipo... Pode ser que se um dia eu for pesquisar mais, eu vou encontrar algum diagnóstico, mas hoje eu sei que fisicamente eu não consigo ficar sentado num lugar durante 7 horas assistindo uma aula. Fisicamente eu não consigo. Não consigo, me dói fisicamente, emocionalmente, e aí eu não sei, tipo assim, eu sempre falo, eu tenho TDAH, tá? Eu brinco na minha família, não é uma brincadeira legal, porque você tem que ir atrás e se diagnosticar né, com um médico de verdade, mas eu tenho pra mim que eu devo ter alguma coisa, porque não é normal ser, ou sei lá se é normal, bom, mas eu sei que eu não consigo ser assim. E então isso me fazia sofrer muito no colégio. Eu acho que é muito normal, inclusive, pra quem gosta de criar conteúdo. Não sei se você tem isso também, mas eu sempre tive... Eu era um bom aluno, né? Só que eu não aprendia na sala de aula. Eu aprendia quando eu fazia coisas. Tipo, seja fosse fazendo trabalho, ou quando pegava o conteúdo e tentava produzir alguma coisa em cima disso. Eu odiava. Tipo assim, o que eu gostava, eu ia bem. E o que eu não gostava, eu odiava. Eu não queria estudar. Te entendo. E eu acho que você não precisa estudar, entendeu? Você não precisa saber de tudo, sabe? Sim. Por exemplo, hoje eu sou apaixonada por história. Gosto muito de ler, gosto muito de me informar. Eu amo política, sabe? Tipo assim, só que a história que eu estudei no colégio, a forma como foi passada, isso tem muito a ver também com como o ensino é feito, sabe? Eu acho que isso dá, quase que um episódio inteiro de caso bizarro, mas falar sobre ensino mesmo. E não tô nem falando sobre os professores, tá, gente? Porque os professores se fodem pra caralho no nosso país, eles têm que... sabe, se matar pra fazer programa interessante, sabe? Tipo, fazer um programa de aula interessante pro aluno, pra fazer calendário, pra fazer uma coisa. E no fim é muito difícil. Por quê? Qual que é a questão? Você não consegue colocar 30 crianças numa sala, se muito, e essas 30 crianças vão aprender da mesma forma, porque nós não somos iguais. Né? Então, assim, você precisa personalizar. E não tem como você ter um professor para cada pessoa, né? Então, o que acontece é que a gente criou um sistema que a gente tortura as crianças. A gente tortura essas pessoas. Então, a gente tá lá fazendo elas terem que estudar trilhões de assuntos, de matérias que elas nunca vão usar na vida. Sim. Sendo que tem coisa que é importante passar, óbvio, mas tem matérias que, tipo assim, sabe? Era um puto exagero. Sim.
E ao invés de, tipo, entender quais são os dons de cada um, né? Mas isso é utopia, gente. Já cansei de pensar, de falar sobre isso. Que é muito ilógico, né? Que você chega, sei lá, em ensino médio, a pessoa costuma ter 12 matérias. Aqueles 12 professores, né? Cada um teve que estudar pra caramba pra aprender tudo aquilo sobre aquela única matéria. Exato. Você quer que a criança ou adolescente saiba o conteúdo dos 12. Né? É muita loucura. Mas eu acho que você chegou aí na interpretação final do seu sonho. Ó. Você se sente culpada porque você não gostava de estar na escola, mas você sabe que os professores também estavam em condições miseráveis de trabalho. Aí essa culpa, essa vontade de transformação social... Minha. Não, então, aí é que tá. Você tem que trabalhar agora para entender que é algo estrutural e não ser Você tem que pôr a culpa no mundo. Quem é a cobra? Cadê a cobra? A cobra é o capitalismo. A cobra é o capitalismo. Chegamos num ponto. Chegamos na conclusão, né? E não sou eu que joguei e deixei a cobra sobreviver, né? Não, é louco. Exatamente. Isso. Então, no seu próximo sonho, já que você tem consciência, você vai mandar essa cobra ler o Manifesto Comunista. Pronto, acabou. Meu Deus, eu não acredito que a gente chegou no comunismo. Eu amei. Isso aí. Do absoluto nada. Não, eu nem continuei lendo. A gente tava lendo? Como? Nossa, a gente tava lendo, eu tô aqui, ué. Como chegamos? A gente tá no Johnny ainda. Desculpa, Johnny, a gente foi muito longe. Mas vamos lá. O Johnny, ele tava na festa universitária. Aí ele tava fazendo qualquer coisa. Mas como é que a gente saiu Nossa, eu não sei. Eu tô assim, meu Deus. Foi ele que falou que tava sonhando? Que sonha? Foi. Foi daí. Foi daí, porque ele tava sonhando. E aí... Quer dizer, ele fala, né? Eu tava numa festa universitária fazendo qualquer coisa. Quando a consciência de que era um sonho chegou. Aí ele logo foi fazer umas coisas malucas que ele sempre faz. Tipo, voar, pisar na lua, etc. Do nada, resolvi voltar pra festa onde tava, já que deu vontade de falar com um amigo. E quando eu cheguei, parecia que nada tinha mudado. Só que eu percebi uma coisa estranha. Não fazia sentido pra mim, naquele momento, o sonho ser tão detalhado. Eu via panfletos nas paredes e nas mesas descrevendo detalhes de eventos imaginários. Eu via garrafas de bebidas com os rótulos perfeitos. A música que tocava era real, embora eu não lembre qual. Fiquei intrigado, mas até aí, tudo bem. Encontrei um amigo que eu queria ver e disse: amigo, isso aqui é um sonho muito bem feito. Ou estamos vivendo numa simulação? Nesse momento, meu amigo sorriu, deu um sorriso meio macabro, que abria horizontalmente mais do que o indicado. Já tô pensando naquele filme Smile. Sorria, Sorria. Smile. Nossa, aquele sorriso é horrível. Sim. O filme é ruim, tadinho, mas a ideia é boa. Sim. Eu gosto muito da ideia. Eu tô imaginando aquele sorriso. Então o amigo deu esse sorriso macabro e falou assim: então você descobriu, né? E o seu rosto começa a se desfazer, enquanto aparecia um ser verde que hoje eu enxergo como os silurianos de Doctor Who. Eu não conheço Doctor Who. Também não. Mas um paralelo bom é dizer que era um reptiliano, sim, com certeza. Abri os olhos de repente na cama. Claro que o rosto verde não tinha sumido da minha mente e eu ainda estava paralisado. Era como se esse ser se curvasse em cima da cama para me ver cara a cara. Ele se endireitou, deu a volta na minha cama, abriu a porta com a mão esquerda e com a outra fez um sinal de silêncio para mim. Então saiu, bateu a porta com força e só assim consegui me mexer enquanto o som da batida ressoava nos meus ouvidos. Ou no meu quarto. Quando perguntei depois pro meu amigo se ele era um reptiliano, ele falou que não, mas vai saber, né? A pergunta que tenho é se foi só mais um episódio de paralisia do sono associada à alucinação ou uma dica de que vivemos numa simulação. Até hoje sigo sem resposta. Um beijo pra vocês e continuem com um trabalho lindo. Qual que é o nome dele? Deixa eu ver. Johnny, verdade. Gente, você assistiu The Good Place? Sim. Gente, pra mim, de verdade, você não acha que essa é uma simulação? Porque, cara, se eu quisesse torturar humanos, eu fazia exatamente o que a gente faz. O que a gente tá passando. O que a gente vive. Olha a merda que a gente vive. Cara, na boa, a pandemia, sabe, a vida em si é uma merda. Aquelas coisas. Não, a vida em si é muito difícil, a gente tem que se esforçar e nananã. E às vezes mesmo se esforçando não consegue. Então, assim, é uma ótima simulação. Você sabia que até 3 anos atrás, eu acho, foi antes da pandemia, eu nunca tinha assistido Matrix, porque eu sabia a história de Matrix e eu tinha pânico.
eu tinha pânico, porque até durante um bom tempo da minha vida, essa ideia de que um dia eu acordaria e descobriria que a vida foi uma mentira, de que é uma simulação, e nossa, isso me enchia real. de pânico, e eu não quero pensar nisso. Então eu nunca vou Mas, assistir. Felipe, é verdade. Nunca vou... E eu falava, nunca vou assistir esse filme. Aí eu assisti Matrix na pandemia, porque eu falei assim, não, se isso aqui for Já uma que eu simulação, me fudi mesmo. me deixa acordar, então, me deixa acordar. E me apaixonei pelo filme, fui ver os outros depois, mas eu concordo, né? Hoje em dia, por exemplo, acho que tanto eu quanto você, a gente fala aqui de um lugar de muito privilégio, no sentido de que tanto eu quanto você trabalhamos com um conteúdo que a gente gosta, né, que é algo que a gente escolhe, dá muito trampo, estamos sempre trampando, né, mas assim, eu pelo menos... Mas trabalhar com o que gosta já é um privilégio. Exato, já é um privilégio. Quando eu escuto você nos 2 podcasts, me dá a impressão que você gosta bastante do que você faz. Sim. Eu gosto bastante do que eu faço também. Então, assim, mesmo reconhecendo esse privilégio, no dia a dia, a gente tem que se desdobrar e se matar tanto, né, pra conseguir, às vezes, viver com o mínimo. Sim. E fica assim, tipo, tá, e isso vai até quando? Quando é que eu me aposento? E a parte boa, quando é que chega? Quando é que chega a parte boa? Porque eu amo sabe? piscina. Quando é que eu vou poder viver na piscina? Exatamente. Sabe? Quando é que eu vou poder, tipo, gravar esse episódio na piscina? Sim, exato. Entendeu? Quando vai chegar? Carros voadores, não. Eu quero gravar um episódio dentro da piscina. Sim. Sabe? E eu falo assim que a nossa geração, a gente tem uma coisa que acho que antigamente as pessoas não tinham, que a gente costuma jogar algumas coisas mais pra frente, né? Porque assim, não, vamos viver o agora, né? Então, porque o agora já tá bem difícil. O agora já tá bem difícil. Então, tipo assim, morro de vontade de ser pai, né? Só que eu falo pra minha esposa assim, não, mas... Quantos anos você tem? Oi? Quantos anos você tem? 27, vou fazer 28. Ah, você é jovem. E não, ela? Sim, ela vai fazer 30 no ano que vem. Então, assim, a gente tem tempo ainda. Só que a gente vai chegar algum momento em que a gente vai falar assim, não, estamos na hora certa de ser pais, porque estamos numa condição financeira boa, o mundo tá bom. Provavelmente não. Não sei se vai chegar. Não, vocês provavelmente sim, mas o mundo está... Então eu fico pensando assim, sei lá, às vezes se fosse tudo uma simulação... Não, mas acho que isso é muito real, assim, eu vejo, porque falam, né, como a gente tá demorando mais pra ter filhos, demora mais pra várias coisas, né? Minha mãe ainda me teve mais velha na época dela, assim, porque ela casou muito cedo, casou com 17, 18 anos, mas ela curtiu o casamento e ela só ficou grávida com 27. Então, né, 27, querendo ou não, é uma idade que hoje as mulheres ainda não querem engravidar, assim, a gente já tá geralmente depois dos 30, mas também tem um certo, infelizmente, para as mulheres, não dá para esperar muito tempo também, né? Mas eu sei que 30 ainda tá tranquilo, assim, 30, 40, hoje em dia é tranquilo uma mulher ter um filho, mas quanto mais idade, mais complicado fica. Mas é isso, eu acho também que a gente tem essa mania de querer que as coisas estejam perfeitas, né? E às vezes o cenário perfeito não existe, né? Então é muito louco isso. Tem que ficar... eu vejo que todos... Tava conversando mesmo com a Carol, né? Que faz modo operante comigo. E a gente fala muito... Cara, tudo que a gente planejava pro podcast, nada aconteceu do jeito que a gente falou. Sabe? Então, às vezes, assim... Será que faz sentido planejar? Eu fico pensando assim, tipo... Hoje em dia, às vezes eu tenho os planejamentos... Que, tipo assim, eu tenho as minhas ambições, meus objetivos, mas hoje em dia eu faço planejamentos de meses. Sim. Porque, cara, não existe eu fazer um planejamento daqui a um ano. Isso não existe. Porque as coisas mudam muito rápido e as coisas sempre mudam. Então é muito doido, assim. A gente tá muito filosófico aqui nesse episódio. Muito filosófico, mas é isso aí. Estamos numa simulação ou não? Estamos numa simulação. Digam aí. Contem aí pra gente. E o último caso que vai vir uma boneca. O dele acabou? Acabou. Eu achei que ia ter mais coisa depois. Não. Eu fiquei tão curioso pelo que vinha depois. Qual a resposta? A gente é uma simulação? Já quer a resposta aqui. Eu já queria a conclusão. Achei que o reptiliano voltou depois pra dar um aviso. Não. Desculpa, Johnny. Quero a resposta também. Ele também não lutou muito, o Johnny. Ele perguntou pro amigo, o amigo dele respondeu que não. E ele não lutou mais, Johnny. Você não foi atrás pra saber, tipo, né, de simulação. Então, assim, não vamos ficar sem essa resposta. Vamos pro último aqui. Boneca fã de saltimbancos. Gosto. Vamos lá.
Olá, Mabê, meu nome é Camila, gosto muito do podcast e ouço enquanto trabalho. Vou contar 2 casos bizarros, um de quando eu tinha 7 anos e outro de quando eu tinha 12. Vamos em ordem cronológica, né? Beleza. O ano era 2000 e eu estava na alfabetização. O recreio na minha escolinha era no último horário depois das aulas e o parquinho ficava descendo as escadas. Só a alfabetização tinha aula no térreo, era uma escolinha que só tinha uma turma para cada ano por turno. Quando a professora chamou a gente para voltar para a sala de aula, pegar as mochilas e vazar da escola, eu e 2 coleguinhas demoramos mais uns 2 minutos. Foi pouquíssimo tempo. Quando a gente subiu, não tinha ninguém na sala, ninguém mesmo, nem a professora. A gente pegou nossas coisas e fomos procurar o resto da turma e ninguém estava na escola. E não tinha dado o horário de libertar. Mas libertar. Libertar também. Liberta com a escravo também. É isso aí. De libertar as crianças dos pais ou transporte escolar buscarem ainda. Ficamos nós 3 assustadas porque a escola parecia super vazia e éramos 3 menininhas de 6 e 7 anos e a gente bolou várias teorias da conspiração. Os outros funcionários da escola não sabiam responder pra gente o que rolou nem nada, e mente de criança é fértil, mas até aí tudo bem. O negócio no outro dia a gente conversou sobre, mas nenhuma das outras crianças entendia nada quando a gente perguntava o que tinha acontecido. Será que foi uma falha na Matrix? Eles foram abduzidos? Entramos em 7 além? Seja como for, até hoje não tenho resposta. O Johnny tem uma, quase. O Johnny tem uma. O Johnny tava tentando... Cara, aí, mais um caso de simulação. É Júlia, né, o nome dela? Camila. Nossa, meu Deus. Você tem uma simulação, queria pelo menos uma memória melhor. Camila, eu acho que 7 além não, mas eu acho que a falha na Matrix tá forte aí, né? Cara, eu sou fascinada pela falha na Matrix. Eu sou muito fascinada que... Gente, o que é uma falha no Matrix, né? Quando você tá vivendo alguma coisa... Bom, como que eu explico isso? A falha na Matrix é quando... Tipo assim, tem uma sequência de fatos que não fazem sentido. Você tem a sensação que você viveu uma realidade paralela. Alguma coisa assim. Só foi visível pra você. Exato, por exemplo, eu tô aqui gravando com o Felipe e aí a gente se despede, eu vou pra minha casa, quando eu abro a porta o Felipe tá lá. Sim. Tipo assim, tá, mas eu acabei de ver ele e não faz sentido humanamente, sabe? Tipo, fisicamente não faz sentido aquilo, porque que ele estaria em tal lugar e sendo que eu acabei de sair do estúdio, ele tava lá. Então acho que só que a falha no Matrix eu acho muito engraçado. Tem um vídeo que é muito famoso de uma mulher que já postam muito no Twitter, com uma grande frequência, que ela tá andando na rua e de repente ela fica só andando e ela não sai do lugar. Tipo quando o The Sims dá um pau, assim, no personagem. Sim. E ela fica assim, e tipo... E aí tem um cara que filma isso e fala assim, porra, que porra é essa, mano? Essa mulher tá com falha na Matrix. E aí do nada volta e ela continua andando e tipo... Pra ela era normal o que ela fez, sim, entendeu? E aí, assim, obviamente é um fake, né, gente? Porque quais as chances de você filmar uma... Sabe? Porque o cara só tá filmando ela. Não é que ele tava filmando outra coisa e pegou ela. Ele tá filmando ela. Então, assim, obviamente um filme... É um filme que deve ter sido ou editado ou qualquer coisa do tipo. Mas ele é ótimo pra explicar. Porque eu fico pensando assim, cara, que maravilhoso. Tem alguns casos, acho até que a gente tem que fazer um episódio temático sobre isso, porque eu acho muito fascinante. Sim. A falha no Matrix é um dos que eu acho mais fascinantes, porque eu acredito mesmo, sabe? Eu falo assim, tá, mas que porra é essa? E aí dá mais uma ideia pra gente que talvez seja assim, uma simulação. Quem sabe? Mas pra mim, como que é? Camila. Mas a Camila, ela tem uma vantagem aqui que foi compartilhado. Foi ela mais 3, ela ou mais 2. Ou desvantagem, porque fudeu, né? Porque quando é você pode falar assim, talvez eu esteja doida. Por esse lado. Mas sei lá, o que sempre me deu pânico nessa ideia foi justamente a noção de eu tô sozinho, se acontece comigo vão achar que eu tô doido. Mas aí assim, porque pra mim o mais assustador é a possibilidade de que vivemos numa simulação, mas de que na verdade só eu vivo. Uma vez essa ideia me dava pânico. De um dia eu acordar. Isso, o show do Truman. Um dia eu acordar e descobrir que eu fui enganado por todo mundo, sabe? Então, assim, você que tá ouvindo. Cara, qual é aquela série que tá famosa? Me conta aí, agora? gente.
Ah, alguma coisa é Duty, não é? É, Duty Justice. É, alguma coisa assim. Deixa eu pesquisar aqui. A Carol já falou 1 milhão de vezes. Ela me obrigou a assistir Jury Duty. Jury Duty. J e depois D. É do Prime Video. E, gente, ele se vende meio como documentário, série, mas basicamente é um júri de verdade. Não, já começa falando merda. Mas enfim, basicamente a história é de um júri que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Eles vão filmar esse júri porque é o último júri desse juiz. É a última vez que ele atua e é um juiz importante. Então, e aí vão tratar esse caso. Só que tudo é uma simulação, tudo é uma mentira. O juiz não é juiz de verdade, todo mundo é ator. Todo mundo é ator na série, desde da policial, desde o cara do júri e tal. Mas tem um único jurado que é uma pessoa de verdade. E ele não sabe. E ele não sabe que ele está num júri. E acontecem várias situações completamente malucas. É uma vibe bem The Office, assim. É, tipo, inacreditável. Tem vários momentos que ele começa a rir, que ele não acredita. E, basicamente, não é que é, tipo, um júri, sei lá, de um homicídio, sabe? É uma situação super escrota. E, cara, aquilo vai acontecendo de uma forma bizarra. E como a gente vive nesse mundo atualmente, a gente sabe que isso é muito provável. Então, não é que dá pra você falar assim, nossa, mas como ele não desconfiou? Gente, você já parou pra olhar o mundo que você vive? As coisas são assustadoras e absurdas. Então, é perfeitamente plausível ele acreditar. E aí, eles inventam uma história lá de que por conta de algum assunto, por conta de alguma coisa, que eu não quero dar muito spoiler, eles vão ter que ser confinados, né? Então, eles vão ficar no hotel e tal. Então, isso torna tudo muito mais grotesco, porque ele não tem acesso às pessoas do mundo de fora, e o cara meio que virou uma celebridade, né? Porque, óbvio, olha o que ele viveu. E, mano, ele falou, tipo, em entrevistas e tal, que ele ficou um pouco, tipo assim, ficou mal, assim, sabe? Rolou uma coisa, um mal-estar no sentido de, tipo, porque o que ele viveu é uma coisa um pouco traumática, né? Se eu vou pensar, foi uma experiência, sei lá, de 1 mês, acho que é 1 mês e pouco, alguma coisa que você viveu uma mentira e tinha, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas envolvidas pra fazer aquilo parecer verdade. E de repente o mundo todo vai te assistir. De repente o mundo todo vai te assistir. Então, assim, imagina a cabeça de uma pessoa que fala uma porra dessa. Então, ele é muito sensacional. É muito sensacional, assim, o jeito que foi feito. E, voltando pra você, eu super acho que tem momentos na nossa vida que a gente fica, cara, é isso que eu tô vivendo. E todo mundo aqui são atores contratados. Entendeu? Todo mundo aqui. Porque é só isso pra eu viver essa palhaçada. Sim, mas assim, é algo que eu já cheguei a tratar em terapia, porque eu tinha esse medo... Parece que eu era um neurótico que achava que, meu Deus. Não, mas há quanto tempo você veio pra São Paulo? Há uns 14 anos, eu acho. 14 anos. Há 14 anos até já tinham as pegadinhas do Silvio Santos. Tinha. Você nunca teve medo de chegar em São Paulo? Não. Gente, sério? Quando eu vim pra São Paulo, o Silvio Santos nem pegadinha fazia mais. Eu vim em 2018 e eu morria de medo de estar passando na rua e tá em alguma pegadinha. Morria de medo. Eu conheço um cara que ele participou de uma pegadinha. E eu adoro contar essa história, porque ele assinou um contrato que é de uso de imagem dele eterna e ele ganhou R$10. Eu amo essa história. Porque ele falou que, tipo, isso foi assim. Não, né? Era uma época que R$10 até era uma grana. É tipo assim, 15 anos atrás, entendi. Sabe? E aí ele pagou. Né, comprava umas coisas, porque ele falou que ele vendeu, porque ele tava. Acho que não era na CCXP, né? Porque nem tinha CCXP 10 anos atrás. Mas era ali na Expo. Sei lá, no evento. E era o suficiente pra comprar 2 coxinhas e uma coca. Aí ele aceitou, então... E eu fiquei chocada. Eu falei, cara, você vendeu sua imagem eterna. Aí ele falou, tipo assim, que ele viu algumas vezes na televisão. Tipo assim, com o passar dos anos, algumas vezes.
É isso, gente, a sua imagem. Por quanto você venderia a sua imagem pro Silvio Santos? Eterna. Pro Silvio Santos tinha que pagar bem, né? É que também, assim, um transeunte, né? Ele não trabalha com redes sociais nem nada. Então, e ainda mais hoje em dia que você sabe que vender sua imagem você pode virar facilmente aí. Tem que ter uma... Eu ia pedir uma cláusula lá pro Silvio Santos pra não... Porque assim, olha... O Felipe foi fazer um Reels meu... E ele foi usar a inteligência artificial pra completar. Isso eu tenho que contar, porque eu tenho que mostrar no Instagram depois. Você vai lá em... Tudo que a gente falar aqui, que a gente tiver foto, vídeo, nananã, vão lá no caso _bizarro no Instagram que eu vou mostrar. E aí o Felipe, a gente gravou um vídeo que a gente já fala sobre. E ele foi fazer a thumb do vídeo e tal. E aí no Photoshop, a thumb... Ele só tinha uma imagem minha, tipo, sei lá, da barriga pra cima e tal. E tinha uma parte ali no Photoshop que tava assim, completar corpo. E é uma função nova do Photoshop que você pode gerar coisas com inteligência artificial. Exato. Só que você tem que dar um comando. Exato. Né? E aí, eu que era do peito pra cima, eu pensei assim, será que se eu pedir pra completar a roupa da Mabê e o corpo dela, ele completa? Pra poder escrever um texto em cima, né? Da thumb do vídeo do YouTube. Só que, gente, é assim, o computador não tem como saber como é o meu corpo, porque ele recebeu só uma foto em que tá, sei lá, até o meu peito. E aí ele pediu pra completar. E, gente, eu vou colocar a porra do vídeo pra vocês verem. Que ele não só completou, como ele colocou um caralho de um bebê no meu colo. Eu fiquei em choque. Gente, um bebê. E, tipo assim, acho que, tipo, tinha uns dedos a mais. Porque a inteligência artificial não entendeu os dedos humanos, né? Não entendeu. É uma coisa, os órgãos, ele decide onde que fica. Então tem um bebê, tipo, e um bebê enorme, né? Um bebê gigante. Um bebê bizarro. Tipo assim, não é que meu braço tava assim, sei lá, meio como se eu estivesse embalando um bebê. Eu tava com o braço aberto, assim, nada em mim dizia que eu estava segurando uma criança, sabe? Que eu tava lá gravando o vídeo segurando o bebê. Então, assim, eu vou mostrar esse vídeo porque eu vou traumatizar, sim, as pessoas com esse vídeo. E mais um motivo. Então, gente, se vocês um dia assinarem aí pra entregar a imagem pro Silvio Santos, pede uma cláusula pra não usar você em IA. Exato. Né? Porque vai que... Ela terminou o caso anterior falando que não tinha resposta até hoje. Aí ela vem aqui e complementa. E falando em falta de respostas, do meu segundo caso. Quando eu tinha 12 anos, eu fazia teatro numa escola pública perto da minha casa e a gente estava ensaiando os Saltimbancos e ganhamos o CD para ensaiar em casa. Ainda bem que, porque eu lembrei do título da boneca dos Saltimbancos e eu tava até agora pensando o que teve a ver com a história. Ia terminar o caso e a galera ia falar, tá, mas e aí? E aí? Eu sempre tive muitas bonecas, ursinhos, etc. A mais chamativa da coleção era uma Eliana que quando ganhei era maior que eu. Em 2005... é a boneca de Eliana famosa que tem mais de que tem 1 metro. Exato. Em 2005, 2006, minha família estava passando por mudanças, então minha avó e minhas tias ficaram comigo e com minha mãe enquanto a casa estava reformando. Enfim, minha tia, irmã caçula da minha mãe, tinha uma boneca noiva da Estrela meio grande, menor que a Eliana, mas maior que uma boneca tipo bebê humano, né? Tipo a que estava no colo da Mabê. Tipo o demônio que estava no meu colo. Ela ficava num banquinho ao lado da minha TV, ao lado da minha Eliana. Um belo dia eu cheguei da aula de teatro e fui ouvir o CD que deram na aula. Coloquei no DVD e fiquei acompanhando com o roteiro. Na hora da música Bicharia, simplesmente a boneca cantou junto. Eu tava sozinho em casa e vi a boneca cantar. Fiquei paralisada até alguém aparecer na casa e fiz minha tia se livrar da boneca que ela amava. Até hoje tenho negócio com boneca e morro de medo do Chuck, não posso nem ver foto. Inclusive, odiei que tá rolando série dele. E vira e mexe, postam algum gif no Twitter com esse boneco do capiroto. Segue em anexo a foto da boneca. E ela mandou a foto da boneca noiva. Mas eu preciso muito de mais detalhes sobre essa história, porque como a boneca cantou? Ela mexeu os lábios. Exatamente. Ou ela cantou dando a entender que seria o som daquela caixinha de voz. Eu amo que pra você a boneca tem que ter lábios pra cantar. Tipo, não. A boneca cantar tudo bem, mas cadê os lábios dela? Porque ela é uma humana, entendeu? Não, é porque é o seguinte, ó. Se a boneca era do tipo de boneca que falava com caixinha de voz,
né? O que a gente vai interpretar usando os conhecimentos da parapsicologia, que foi uma coisa meio poltergeist, que mexeu na tecnologia da boneca. Deu alguma treta ali. E fez ela cantar junto. Se a boneca não tem caixinha de voz nem nada... Ela não tem. Ela não tem. Olhando assim pela foto. Então aí é capiroto na boneca. Não, é demônio. É demônio. Não tem que... fez bem. Não esperou acontecer outra coisa. Exato. Mandou a boneca embora. Mandou a boneca... Não, é aquilo que eu sempre falo, gente. Tem que pôr fogo na boneca, tem que destruir. Esse negócio de passar pra frente também. Você tá passando o demônio pra frente, entendeu? Não convém. Não convém. E vão lá no Caso Underline Bizarro pra vocês verem a foto da boneca e, né, as outras coisas que a gente tá comentando aqui. E agora chegamos ao fim do episódio. Agora sim, ao fim. E eu adorei, achei muito engraçado. Adorei muito também, bom esse episódio. Muito bom. Filosofamos, falamos muito. Mas eu queria te perguntar... antes de pedir pra você falar dos seus projetos, queria contar que eu gravei, né? A gente gravou um episódio juntos, lá no teu canal do YouTube, falando sobre um filme que eu amo. Um filme que eu amo, gente. Casa de Cera, Museu de Cera. Agora, nossa, olha, o filme que eu amo, eu nem sei nem o nome. Mabê, vai ser cancelada pelo fandom da Casa de Cera. Não, e eu sou muito do fandom da Casa de Cera. Mas eu buguei na hora. Mas a gente falou sobre Casa de Cera, enfim, você conta mais sobre o seu projeto. Mas não esqueçam de ir lá também no canal do Felipe, assistir os outros vídeos, mas também assistir o meu, que tá muito legal, a gente falando sobre. Isso aí, então, ouvintes do Caso Bizarro, cheguem lá no vídeo e comentem. Vim do Caso Bizarro. Ah, é verdade. Pô, fala isso, gente. Isso Vim aí. do Caso Bizarro. Pra eu saber que são vocês. Se quiserem me xingar também, porque eu falei muito filosofia aqui, podem xingar, mas xinguem lá nos comentários. Xinga no meu Instagram, Caso Bizarro, pra dar engajamento pra mim. Xinga em todas as redes sociais possíveis, gente. A gente precisa de engajamento pra viver. Mas é isso, esse projeto é a minha maratona de horror, que sempre rola em outubro, durante os 31 dias do mês. Então, estou exausto aqui, quase pedindo Tamabê. É uma vez por semana? Como é que é? É todos os dias. Todos 31 dias do mês de outubro. Mentira! Todos os dias você tá falando de um filme. Estamos em outubro e eu tô aqui chorando. Tem que voltar pra casa, não tem que editar tanto vídeo. Mas é isso, gente. Eu recebi 13... Nem todos os vídeos são com convidados, mas eu tive 13 convidados. A Mabê foi uma das 13. Cada um trouxe um filme que fosse significativo pra pessoa, pra gente usar no quadro Surto Coletivo. Então apareçam lá pra ver a gente falando tanto de Casa de Cera quanto os outros vídeos também. Quem gosta de horror, fantasia, mitologia, né? Conheçam o meu canal. Acho que vocês vão gostar. E qual que é o seu arroba nas redes? @o Felipe Barbosa, né? Em todas as redes sociais, com um detalhe aí que Felipe tem 2 letras P. Obrigado, Perfeito. Mãe. Óbvio que é do seu nome, você me inventou na internet. Eu inventei um P pra ser diferente. Não, queria ter um P a mais. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter vindo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Até. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.